Algo acontece com os soldados russos a cada quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia. Eles desaparecem. Centenas deles de uma vez, de um modo totalmente antinatural para a Rússia guerrear. Putin precisa admitir que a conta não fecha mais. Com 167 soldados mortos para cada quilômetro quadrado conquistado, a matemática brutal que vemos agora significa que a Rússia não pode sobreviver às suas perdas históricas. É necessário agir mais para que a Rússia sofra as consequências. Vamos retomar isso depois no vídeo. Agora vejamos os números fornecidos pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em entrevista ao Financial Times em 23 de fevereiro, Zelensky revelou a dura realidade da invasão desastrosa de Putin. Só em 2025, a Rússia perdeu em média 167 pessoas por quilômetro de território ocupado, disse Zelensky ao veículo. Não se sabe se o presidente da Ucrânia fala de quilômetros lineares ou quadrados, mas provavelmente são quadrados, pois avanços costumam ser medidos assim. O número mostra que a estratégia de Putin de sacrificar soldados para enfraquecer a Ucrânia não está funcionando. As perdas são enormes e os ganhos mínimos. Isso fica claro ao analisarmos os números. De acordo com o Moscow Times, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, afirma que 2025 foi o ano em que a Rússia fez os maiores avanços desde o início da guerra. Essa afirmação é enganosa, pois a Rússia costuma mentir sobre o que capturou, como veremos em breve. Mas, no fim das contas, isso significa que a Rússia afirmou ter conquistado pouco mais de 5.600 quilômetros quadrados da Ucrânia no ano passado, considerando que os números do ISW estejam corretos. Apesar de ser o melhor ano de avanços para a Rússia, isso representa só 0,94% do território ucraniano. A Rússia ainda teria que conquistar cerca de 80% para Putin atingir seu objetivo de destruir a Ucrânia. Só isso já é uma matemática ruim para a Rússia. Se a Rússia mantiver o ritmo atual, serão necessários mais 80 anos de combates. Voltando aos números de Zelensky e considerando que ele se refere a quilômetros quadrados, a Rússia teria perdido 167 soldados por cada um desses 5.600 quilômetros quadrados. Multiplicando esses números, você chega a perdas impressionantes de 935.200. Isso parece muito alto. Outras estimativas, como as compartilhadas pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sugerem que a Rússia, na verdade, tomou 4.831 quilômetros quadrados da Ucrânia em 2025. Isso levaria a perdas totais de tropas de quase 807 mil. São grandes perdas, considerando que os dados sobre o território conquistado pela Rússia no ano passado sejam corretos. Para contextualizar, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais estima que a Rússia sofreu 415 mil baixas em 2025, o que é metade ou menos do número ao qual acabamos de chegar, com base na afirmação de Zelensky. Isso indica que a média de Zelensky está imprecisa, ou que a Rússia superestimou seus ganhos, levando fontes como o ISW ao mesmo erro, e que o território capturado pela Rússia em 2025 é bem menor do que se pensa. Você já deve imaginar a resposta. Antes disso, vamos projetar os números de Zelensky para 2026. Em um relatório de 20 de fevereiro, o ISW afirmou que coletou evidências que sugerem que a Rússia capturou 572 quilômetros quadrados da Ucrânia até agora em 2026, o que representa uma diferença de 328 quilômetros quadrados em comparação com o que a Rússia afirma. Se os números do ISW estiverem corretos, a Rússia já perdeu mais de 95.500 soldados em menos de 2 meses deste ano. Esse número, embora pareça absurdo, pode ser preciso. Só em janeiro, a Ucrânia afirma que seus drones mataram mais de 30 mil soldados russos. Assumindo uma taxa semelhante de mortes em fevereiro, serão 60 mil mortes causadas apenas por drones. E note que dissemos mortes e não baixas. O número de 30 mil considera apenas as mortes registradas por drones ucranianos carregadas no sistema Delta. Ele não leva em consideração russos feridos, capturados ou desertores, nem leva em conta soldados que foram mortos de maneiras que a Ucrânia não pôde registrar e verificar. De repente, 95.500 não parece ser um número tão grande assim. Se for esse o caso, os números para 2025 indicam que a Rússia pode estar perdendo bem mais soldados do que a Ucrânia estimou antes.
Também podemos aprofundar um pouco mais a matemática. Se assumirmos que a Rússia mantém o ritmo de avanço que vimos até agora em 2026, isso significa que está ganhando 11,44 km² por dia, assumindo que o número de 572 km² do ISW cobre o período de 1º de janeiro a 19 de fevereiro. Com 315 dias restantes no ano, a partir desse período, a Rússia ganhará mais 3.603,6 km², além dos 572 que já possui, totalizando 4.175,6 km², substancialmente menos do que se acredita que tenha capturado em 2025. O que vemos aqui é que os ataques da Rússia estão enfraquecendo, está conquistando menos território enquanto perde mais soldados. E a realidade é que Putin não pode continuar assim. Como noticiado pelo Telegraph em 24 de fevereiro, autoridades ocidentais acreditam que a Rússia sofre cerca de 40 mil baixas mensais desde pelo menos novembro de 2025. Isso está mais ou menos alinhado com os números que temos para os 2 primeiros meses de 26, pelo menos, no que diz respeito às estimativas. Segundo o veículo, a Rússia só consegue recrutar cerca de 35 mil soldados por mês para sustentar a invasão. Isso é a Rússia desmoronando lentamente. Após 4 anos de guerra, a estratégia de Putin de usar muitos soldados começa a se voltar contra ele. Se esses números se mantiverem, o efetivo militar russo cai em pelo menos 5 mil soldados por mês, podendo ser ainda maior. A Ucrânia agora pretende girar a faca já cravada no lado da Rússia. Zelensky afirma que a Ucrânia pretende atingir 50 mil eliminações mensais das forças russas em 2026, acreditando que isso levaria ao fim da guerra para a Rússia. É difícil discordar do presidente da Ucrânia. Isso geraria um déficit mensal de 15 mil soldados para a Rússia, enfraquecendo um exército sem crescimento há 6 meses. Segundo o Euromaidan Press, as tropas russas ficaram em 711 mil nos últimos 6 meses, e o déficit atual indica que essa estagnação logo virará declínio. Há uma lógica simples: menos soldados russos na Ucrânia tornam seus ataques mais fracos. Com ataques mais fracos, a Ucrânia mantém seu território e elimina mais soldados russos. Então, podemos descobrir que, em 2026, a Rússia começa a perder mais do que a média de 167 soldados por quilômetro quadrado que vimos em 2025 e ainda conquista uma parte ainda menor da Ucrânia. Ei, pelo menos isso significa que a Rússia finalmente é a melhor em alguma coisa. Lidera em perdas históricas por quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia. Passamos muitos números para você. Vamos pausar um pouco e lembrar que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais, então inscreva-se se achar nosso canal útil. Zelensky revelou mais detalhes ao Financial Times, incluindo como a situação real da Rússia deveria influenciar as negociações de paz. Fique conosco, pois trataremos desse tema em breve. Antes, mencionamos que os números das afirmações de Zelensky sobre 167 baixas russas por quilômetro quadrado conquistado podem parecer altos. Mencionamos que as estimativas do território capturado pela Rússia na Ucrânia podem não ser totalmente precisas. Zelensky abordou esse ponto em sua entrevista, afirmando: "Você pode ver imediatamente o que eles estão ocupando e o que não estão. Onde eles dizem que estão mantendo posições, você pode ver que eles não estão segurando nada." Isso revela que, conforme descobertas da Ucrânia, os ganhos territoriais russos em 2025 e 2026 podem ser menores do que estimam fontes ocidentais. A Rússia tem mentido sobre suas conquistas, gerando números imprecisos que podem explicar por que os números para 2025, baseados na média de soldados russos mortos por quilômetro quadrado, se aproximam do total de baixas sofridas durante toda a guerra. Algo não está certo aqui, tudo por causa das alegações falsas da Rússia. No mesmo artigo em que revelou quanto território a Rússia teria conquistado em 2026, o ISW também compartilhou alegações do chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior, general russo, coronel-general Sergei Rudskoy. De acordo com Rudskoy, a Rússia afirma ter tomado 900 quilômetros quadrados da Ucrânia até agora em 2026, o que inclui 42 assentamentos. Já provamos que esse número está errado por mais de 300 quilômetros quadrados. Mas, em 2025, Rudskoy também afirma que a Rússia tomou 6.700 quilômetros quadrados e mais de 300 assentamentos na Ucrânia. Esse número é maior do que qualquer um que vimos até agora e, sinceramente, é uma mentira.
O ISW afirma que só conseguiu reunir evidências de que as forças russas tomaram apenas 252 assentamentos em 2025. Zelensky está certo. A Rússia exagera suas conquistas para parecer que está indo melhor do que realmente está na Ucrânia. Isso virou prática comum na Rússia. Em 2025, outro briefing do ISW mostrou que blogueiros militares russos já diziam que a Rússia, especialmente seu chefe do exército, Valery Gerasimov, exagerava conquistas no campo de batalha na Ucrânia. O ISW avaliou que a Rússia havia conquistado quase 1.200 km², a menos do que os 3.500 km² que Gerasimov afirmou terem sido tomados entre março e setembro de 2025. São mentiras em cima de mentiras em cima de mentiras, e isso continuou em 2026. Vimos isso nos números do ISW anteriormente, que tiraram mais de 300 km² das alegações da Rússia de ter capturado 900 km² este ano. A France 24 acrescenta que Christina Harwood, que é a vice-líder da equipe da Rússia no ISW, afirma que os avanços russos estão acontecendo literalmente a passos de tartaruga e que essa não é a imagem que os russos estão tentando passar. Guarde essa afirmação, pois será importante ao tratarmos das negociações de paz. Antes de deixarmos os números, há mais um ponto a tratar. Na entrevista ao Financial Times, Zelensky diz que não é apenas o avanço lento da Rússia em troca de sacrifício brutal e massivo de soldados que deve preocupar Putin. Pelo contrário, nós avançamos, diz Zelensky sobre os ganhos da Ucrânia na frente sudeste após a SpaceX proibir o uso dos terminais Starlink não autorizados, dos quais a Rússia dependia para comunicação e drones. O chefe militar da Ucrânia, Oleksandr Siersky, afirmou em 23 de fevereiro que o país recuperou cerca de 400 km² no sudeste durante a contraofensiva. Se esse número estiver correto, podemos subtrair o que a Ucrânia conquistou em 2026 dos 572 km² que o ISW estima que a Rússia tomou no ano? Se pudermos, isso então significa que o avanço total da Rússia na Ucrânia até agora soma 172 km², o que é um resultado absolutamente patético quando o país está perdendo entre 30 mil e 45 mil soldados por mês. Mas a matemática não está mais fechando para Putin, e de acordo com Zelensky, isso significa que agora é a hora de colocar ainda mais pressão sobre o líder russo durante as negociações de paz. Já falamos das negociações de paz. Agora, Putin tenta mostrar que o exército ucraniano está em crise. As mentiras sobre o território conquistado pela Rússia e a recusa em divulgar baixas são construídas para sugerir que o fim da Ucrânia está próximo. Putin quer que o mundo acredite que a força esmagadora da Rússia é mais do que a Ucrânia pode suportar e que é apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia desmorone. Putin quer transmitir essa mensagem aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump. Zelensky afirma que a matemática real que vemos agora no campo de batalha deveria bastar para os Estados Unidos pressionarem a Rússia, e não a Ucrânia, por um acordo de paz. Trump precisa ver esses jogos, diz Zelensky ao Financial Times. Eu percebo porque são atores ruins. Estão brincando com Trump e com o mundo todo. É assim. Putin acredita ser convincente e confiável, mas não é. Ele é um mau ator. Zelensky afirma que a escala das perdas russas significa que o país está tão desesperado por uma pausa nos combates quanto a Ucrânia. Isso já desmonta a narrativa de Putin aos Estados Unidos de que a Ucrânia está à beira da derrota. Também percebemos o desespero da Rússia em negociações e manobras nos bastidores das conversas de paz na guerra da Ucrânia. Zelensky disse que a Rússia propôs aos Estados Unidos um pacote econômico de 12 trilhões de dólares. Esse pacote supostamente contém certas cláusulas sobre a Ucrânia. Zelensky diz que a inteligência da Ucrânia investiga. Nas entrelinhas, é a Rússia tentando subornar os Estados Unidos com trilhões para pressionar a Ucrânia a ceder o Donbas, desejo de Putin desde o início das negociações de paz. Como Zelensky aponta, não há garantia de que a Rússia pare no Donbas após conquistá-lo. Sinceramente, não acho que isso seja tudo o que a Rússia quer. Se sairmos do Donbas, a guerra acaba, a Rússia é a Rússia e não dá para confiar, disse Zelensky ao Financial Times. A Rússia não tenta ser discreta sobre a proposta. Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, usou o X para acenar com o pacote de cooperação econômica aos Estados Unidos. Dmitriev cita um número maior que o de Zelensky, ao pressionar os Estados Unidos pela suspensão das sanções à Rússia. Notícia falsa.
Os Estados Unidos acabarão suspendendo as sanções porque as sanções contra a Rússia custam mais de 300 bilhões de dólares para as empresas americanas. Mais de 300 bilhões. Ele afirma que suspender as sanções contra a Rússia interessa aos Estados Unidos e acrescenta que os projetos potenciais entre Estados Unidos e Rússia somam mais de 14 trilhões de dólares. A Rússia tenta reduzir suas ações na Ucrânia a um acordo comercial. Isso não pode ser permitido. Putin usou as negociações de paz como arma por mais de um ano, e assim quis expor Besibumin, e assim favoreceu Moscou na guerra, segundo o Japan Times. Putin criou a imagem de que a Ucrânia está prestes a colapsar, e o Kremlin usa quantias obscenas de dinheiro para tentar convencer os Estados Unidos a pressionarem ainda mais a Ucrânia a capitular. A matemática do efetivo que acabamos de compartilhar desmonta tudo isso. Isso mostra Putin como mentiroso, ladrão e charlatão, como a Ucrânia sempre disse, e sinaliza aos Estados Unidos que é preciso pressioná-lo. Zelensky disse ao Financial Times que o que custa caro aos russos é paralisar sua frota fantasma, empresas, capacidade de negociar, exportar energia e evitar a evasão de sanções. Isso equivale a pedir que Trump ignore Dmitriev, que afirma que os Estados Unidos ganham suspendendo sanções. A implicação aqui é que essas são alegações feitas pela Rússia porque ela está ficando desesperada. Putin tenta esconder, mas os números não mentem. Deve-se pressionar a Rússia após revelar o quanto ela perde por ganhos mínimos na Ucrânia. Nem toda essa pressão precisa partir dos Estados Unidos. A União Europeia pode contribuir, aplicando sanções e acelerando a entrada da Ucrânia no bloco. Quero uma data. Peço isso. Não permitiremos que futuros líderes ou gerações enfrentem a Rússia bloqueando a entrada da Ucrânia na UE por 50 anos, diz Zelensky. A entrada da Ucrânia na UE traria mais pressão do que Putin prevê. Isso colocaria a Ucrânia no centro de um bloco econômico que já prejudica a Rússia com sanções. Uma maior influência ucraniana na UE pode resultar em sanções econômicas mais eficazes, enfraquecendo ainda mais a capacidade da Rússia de manter uma guerra que já lhe custou tanto no campo de batalha. Segundo o Instituto Tony Blair para a Mudança Global, a entrada da Ucrânia na UE também intensifica a cooperação defensiva com os membros da União Europeia. A Ucrânia possui um setor de defesa em expansão e uma das populações mais inovadoras tecnologicamente, mas isso não é uma via de mão única. A adesão da Ucrânia à União Europeia impulsiona o comércio e oferece tanto para a UE quanto para a própria Ucrânia, sendo que esta última também ganha o poder de negociação coletiva que pode transformá-la em uma força real nas negociações de paz, que muitas vezes parecem ser conduzidas pelos Estados Unidos e pela Rússia, com a Ucrânia sendo tratada como uma questão secundária. No fim, tudo se resume ao que já discutimos no vídeo. Apesar das alegações de Putin, a matemática não fecha mais para a Rússia. A cada quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia, morrem 167 soldados russos. E a dimensão dos ganhos da Rússia parece ter sido exagerada de forma insana. A Rússia já não consegue mais recrutar as pessoas de que precisa para sustentar sua campanha de carne de canhão, e a Ucrânia agora está avançando, o que significa que a imagem que Putin criou está se desfazendo. Agora é hora de pressionar Putin. Em 2026, o líder russo está mais fraco do que nunca, refletindo em suas forças armadas. Perdas históricas e uma matemática brutal revelaram que a invasão da Ucrânia foi um fracasso total. E isso vai continuar. A Rússia continuará perdendo números recordes de soldados enquanto os enxames de drones FPV da Ucrânia e suas zonas de morte acumulam baixas. A Rússia já sofreu as maiores perdas de tropas da história moderna, e a guerra de Putin acabou. Ele não sabe disso. Descubra mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever se quiser ver mais análises do The Military Show. Muito obrigado, como sempre, por assistir.